Glória a Deus, aleluias, Espírito Santo de Deus. Hoje, gente, vamos estar fazendo uma pregação, irmãos, com o tema hoje é Tomé, o homem da fé. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no número 16. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Disse, pois, Tomé, chama Dimo aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Glória a Deus. Aqui Deus, o discípulo Tomé se tomou conhecimento por sua dúvida, mas na verdade era um homem de fé. Se analisarmos toda a sua trajetória, podemos perceber mais momentos bons ao lado do Mestre do que pensamos. O episódio em que duvidou. Além disso, o que deve determinar sua história é se continuar seguindo a Cristo, mesmo depois de duvidar por um momento. O seu final tem mais importância do que o início de percurso. Tomé é citado em todas as listas de discípulos de Cristo: Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:15, o que mostra a sua importância entre os 12. Cada um dos discípulos cometeu erros pessoais no momento da crise que viveram com a prisão, morte e ressurreição de Cristo, pois os discípulos todos deixaram-o, fugiram. Mateus 26:56. Então não somente Pedro que negou, Judas que traiu e Tomé que duvidou devemos ser criticados, mas todos os discípulos. O nome Tomé no hebraico, dito em grego, significa gêmeo, talvez por ter nascido com um irmão gêmeo, mas isso nos lembra que ele é só igual aos demais discípulos. Devemos olhar para Tomé como igual a nós e não diferente, mas isso podemos distinguir em que Tomé se restaurou plenamente, mantendo-se a sua fé. Glória a Deus. Vamos refletir sobre a história de Tomé e entender sobre a sua fé. Glória a Deus. Fé para ter coragem. Em João 11:16, então Tomé chamou Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele? A primeira característica da fé de Tomé é a coragem. Quando Jesus disse-lhe que Lázaro havia morrido e que algo sobrenatural iria acontecer, João 11:14-18, então Tomé disse impossivelmente que aceitaria morrer também para ser alvo do milagre. Esta palavra de Tomé demonstrou uma fé corajosa, disposta a enfrentar dificuldades, mesmo que não conseguimos entender, assim como os demais discípulos não entendemos ainda. Tomé se colocou à disposição para enfrentar tudo com Jesus. Glória a Deus. A fé para entender. João 14:5 disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? O célebre palavra de Cristo dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14:6 foi em resposta à pergunta de Tomé. Ele desejava entender a mensagem de Jesus. Os outros discípulos ouviram as palavras de Cristo e não perguntaram o significado, mas Tomé teve a coragem de pedir ao mestre que explicasse melhor.
Graças ao interesse de Tomé, podemos entender hoje que Jesus é o único caminho para nós. Glória a Deus. A fé para questionar. João 28, 25 diz-lhe: Então os outros discípulos vimos o Senhor, mas ele respondeu: Se eu não vim nas suas mãos o sinal dos cravos, ali não puser os dedos, eu não puser as mãos no seu lado, de modo algum acreditarei. Quando Tomé ouviu a respeito da ressurreição de Jesus, logo duvidou. João 28, versículo 24. Glória a Deus. João 20, versículo 24. Agiu pela lógica humana, estava desluído com tantos aborrecimento, mas os outros discípulos também estavam confusos, só não tiveram coragem de questionar. Na verdade, Tomé acreditava em Jesus, mas não conseguia entender o sentido de ressurreição ainda. João 20, 27 ao 29. Se Tomé fosse tão descrente como tanto o acusar, poderia continuar duvidando depois de ver Jesus? Glória a Deus. João 20, 27 e 28. Podemos perceber em Tomé um desejo de crer, mesmo não tendo a fé necessária para o momento. Seu questionamento era uma busca de crer, mas e experimentar pessoalmente e não, glória a Deus, e não em recusar a verdade de Deus. Quer que tenhamos uma fé inteligente. Romanos 12, 1. Quando levantarmos questões sobre os mistérios de Deus, só encontraremos a resposta que vem da fé. Os questionamentos nos levam à resposta da fé. Glória a Deus. Fé para esperar. Em João 21, 2, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era o Cana de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Alguns dias depois de ter o encontro com Jesus ressuscitado, Tomé continuava ainda junto com os discípulos. Sua presença no meio do grupo de discípulos mostra o seu desejo de esperar o retorno do Mestre. Graças à sua esperança, Tomé teve mais uma oportunidade de ver a Cristo ressuscitado. Quando Jesus operou novamente o milagre da pesca maravilhosa e renovou o chamado de Pedro, João 21, 4, e a fé nos dá a esperança de recebermos a resposta de Deus sempre. A fé para perseverar. Glória a Deus. Em Atos 1, 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Barnabé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote e Judas, filho de Tiago. Quando Jesus subiu aos céus, Atos 1, 9, os discípulos ficaram orando até o Espírito Santo descer sobre eles no Pentecoste. Tomé ainda estava lá, entre os primeiros cristãos. Tomé perseverou em oração, sua perseverança é uma prova da fé. Agora estava mais fortalecido e poderia suportar as dificuldades cheia do Espírito Santo. Se tornou um homem de fé, independente das dificuldades. Glória a Deus. A fé nos ajuda a perseverar. Fortaleça a sua fé. Glória a Deus. A vida de Tomé mostra um pouco de cada um de nós. Somos discípulos de Cristo, queremos ser corajosos na fé, como Tomé quis ser, mas
Às vezes não entendemos o significado das coisas espirituais. Procuramos entender, mas existem situações que não conseguimos entender, pois o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Mas, como fez Tomé, devemos continuar seguindo a Jesus com esperança de aprender cada vez mais, sendo perseverante na fé. Jesus comparou a fé com uma semente de mostarda, muito pequena, mas que cresce. Lucas 17,6. Isso nos ensina que, ainda que nossa fé seja pequena, ela pode crescer. Se for algum momento você fraquejou na fé, continue buscando mais a fé e se fortaleça. Se algum dia você duvidar, nada de impedir de crescer. A partir de agora, cresça a cada dia mais na fé. Glória a Deus. Oh, aleluias. Que Deus fala para nós crescer mais na nossa fé, buscar mais a presença de Deus. Agradeço essa oportunidade e fico com essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.